Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Que bom, irmãos, nós podermos nos reunir mais uma noite para buscar a face do Senhor, para adorá-lo. Já o louvamos e agora nós vamos meditar na sua palavra. Hoje nós vamos ler a carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeiras Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 3. Nessa noite, irmãos, eu quero meditar junto com a igreja sobre crescimento espiritual. O crescimento espiritual, irmãos, é algo natural na vida do cristão. É natural na vida daqueles que passaram pela experiência do novo nascimento, nasceram de novo. Nasceram da água e do Espírito, nasceram de Deus. E naturalmente eles crescem. 1 aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 1. Capítulo 3, versos 1 ao 3. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Irmãos, quando eu estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com o alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo e ainda não estão. Porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme um dos outros. Discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Até aqui, irmãos. Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, pela Tua palavra. E o que eu te peço nessa noite é que nós sejamos edificados, sejamos, meu Pai, transformados pela Tua palavra, constrangidos, consolados, exortados, animados a viver de acordo com a Tua glória. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, meu Deus. Amém. Irmãos, quando um bebê nasce, ninguém espera que ele permaneça do mesmo tamanho. Pelo contrário, espera-se que um bebê ele cresça, que ele se desenvolva. Por isso os pais o acompanham atentamente o seu desenvolvimento. Todos os meses, o bebê recém-nascido é levado a um profissional da saúde. Para quê? Para verificar o seu peso, a sua altura, para verificar se aquele bebê está nutrido, se ele tem saúde. Nós conhecemos essas coisas. Então, se o médico percebe que aquela criança não está crescendo, isso se torna motivo de preocupação. Algo está impedindo o seu desenvolvimento. Outro cuidado que se tem com um bebê recém-nascido é que nós não damos comida sólida para ele. Não damos assim que ele nasce. Primeiro, ele recebe o quê, irmãos? Leite. A sua mãe o amamenta. Porque se aquela criança receber alimentos sólidos, ela se engasga.
Às vezes a criança se engasga até com leite, né? Mas, naturalmente, se esse bebê tiver pais que são responsáveis, que se preocupam com o crescimento e com a saúde do seu filho, eles também não vão ficar só no leite. No tempo certo, os pais vão introduzir aos poucos alimentos mais consistentes. Não é assim que a gente faz? Depois, quando essa criança for adquirindo entendimento, os pais vão lhe ensinar bons modos, vai lhe cobrar limites, vai lhe delegar tarefas, vai ensinar aquela criança a lidar com as frustrações, com as dificuldades da vida, para que ela cresça e se torne um adulto maduro. É assim que pais responsáveis fazem. Irmãos, o mesmo acontece na vida cristã. Todo aquele que nasce de novo é inicialmente uma criança na fé. Todo aquele que é novo, que é nascido de novo, ele é literalmente uma criança na fé. Então é natural que ele precise de leite espiritual. No entanto, meus irmãos, não é normal permanecer uma criança na fé para sempre. O crescimento espiritual é uma das evidências da nova vida que nós temos em Cristo. Então, quando o crente não cresce, quando o crente não amadurece, ele não vai desenvolver bem o seu papel como membro do corpo de Cristo. Ele vai ter dificuldades de relacionamentos, vai dar mau testemunho, vai se comportar como ímpio, de modo que as pessoas vão olhar para ele e vão dizer: essa pessoa não aprendeu nada, não mudou nada, não cresceu na fé. Não sabe tomar decisões com base na Bíblia, não sabe lidar com frustrações, com dificuldades, e do mesmo jeito que o mundo reage, aquela pessoa também reage. Irmãos, é claro que isso não significa que um cristão nunca enfrentará lutas ou até mesmo quedas. Nós vamos pecar. Mas significa que sua vida deve demonstrar progresso, amadurecimento e transformação. E isso é natural na vida dos filhos de Deus. Quem afirma ter nascido da água e do Espírito, mas permanece durante anos sem o crescimento, precisa examinar seriamente a sua própria fé. Irmãos, é exatamente sobre isso que Paulo encontra na igreja de Corinto. Nós sabemos que a igreja de Corinto possuía muitas qualidades. Era uma igreja que se reunia com frequência. Era uma igreja cheia de dons espirituais. Era uma igreja que conhecia o Evangelho. Paulo deixa isso bem claro. 1 Coríntios 1, verso 5, ele diz assim: enriquecida em palavra e conhecimento, sobre a igreja de Corinto. 1 Coríntios 1, verso 7, ele diz que não havia falta de nenhum dom naquela igreja. 1 Coríntios 15, 1 e 2, diz que aquela igreja havia recebido e se firmado no Evangelho de Cristo. Entretanto, havia um problema gravíssimo. E qual problema era esse na igreja de Corinto? O comportamento daquela igreja não correspondia
à fé que ela professava. Não correspondia. Por isso, Paulo faz uma afirmação que certamente, quando aqueles irmãos receberam essa carta e começaram a ler, provavelmente muitos ficaram ofendidos, magoados, foram impactados, porque Paulo diz assim: eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças, criancinhas em Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é o seguinte: vocês não cresceram, vocês não amadureceram, vocês ainda são crianças na fé. Irmãos, que contraste! Eles eram crentes, porque Paulo chama eles de irmãos. Irmãos, quando eu fui ter com vocês, e eles conheciam o evangelho, eles conheciam a doutrina apostólica, ainda assim, eles não cresceram. Eles receberam o leite espiritual, mas eles eram imaturos, estavam agindo como crianças. Eles ainda não podiam receber um alimento sólido, que seria um conhecimento mais profundo acerca de Cristo. Irmãos, aparentemente, a igreja de Corinto era a igreja mais espiritual, mas na realidade ela era a igreja mais carnal. Então, pelo fato daquela igreja não ter crescido na graça de Deus, ela era carnal, era uma igreja problemática. Ao longo da carta, Paulo expõe e corrige diversos pecados que tinha naquela igreja. Divisões, facções, inveja, rivalidade, orgulho, imoralidade sexual. Irmãos levando irmãos aos tribunais dos homens. Falta de amor, egoísmo. Ali havia desordem na ceia e abusos dos dons no culto. Tudo isso revelava uma única realidade: a igreja havia parado de crescer espiritualmente. Isso é um problema. Então a pergunta que não quer calar essa noite é: você tem crescido espiritualmente? Quando você olha para a sua vida espiritual, desde o dia da sua conversão até aqui, você pode dizer que você tem amadurecido? A maturidade é algo visível na sua vida. As pessoas que convivem com você têm visto a transformação que Deus progressivamente tem feito na sua vida? E outra pergunta importante é: como podemos avaliar o nosso crescimento espiritual? Como nós podemos saber se nós crescemos? Irmãos, nós estamos aqui diante da palavra de Deus, e aqui Paulo trata desse assunto com muita clareza. Paulo tem informações para nos dar. Paulo tem ensinamentos. Então nós podemos olhar para a abordagem de Paulo à igreja de Corinto e compararmos com a nossa vida espiritual. O primeiro ponto que eu quero abordar nessa noite para avaliarmos o nosso crescimento é se nós podemos ser tratados como pessoas espirituais ou ainda como criancinhas em Cristo. Então, como Paulo nos trataria? Paulo disse que não podia tratar a igreja de Corinto como pessoas espirituais. Como ele nos trataria? Como pessoas espirituais, pessoas maduras na fé, que podem receber alimentos sólidos, ensinos mais profundos, ou Paulo ainda nos alimentaria com leite? Será que nós ainda estamos tomando leite espiritual? Eu vou repetir aqui o que Paulo disse à igreja de Corinto. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem
criancinhas em Cristo. Por que isso? Irmãos, Paulo desejava compartilhar com a igreja de Corinto coisas profundas do Evangelho, que Deus havia lhe revelado, mas ele não podia. E por que não podia? Porque se Paulo falasse, a igreja não compreenderia. Seria como se Paulo estivesse falando com bebês, com crianças. E o desejo de Paulo era mostrar a grandeza de Cristo. Irmãos, Paulo era um vaso cheio do conhecimento de Cristo, cheio da glória de Deus. Ele queria compartilhar, ele queria dividir essa alegria com a igreja. Ele queria que a igreja visse e se maravilhasse em Cristo, assim como Paulo se maravilhava. Paulo havia encontrado um tesouro tão precioso e uma alegria tão grande que ele considerava grande demais para ficar só para ele. Ele abraçou então a missão de mostrar Cristo ao mundo. Veja as palavras de um homem apaixonado por Cristo. Filipenses 3, 5 ao 8. Paulo diz assim: eu fui circuncidado ao 8º dia da minha vida. Eu sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. Eu sou um verdadeiro hebreu. Eu era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo a fim de poder ganhar a Cristo. Então a ênfase de Paulo aqui é: Cristo é tão precioso que todo o resto perde o valor. Tudo aquilo que os homens valorizam como sobrenome, carreira, influência, posição social, quando comparados a Cristo, vale menos do que lixo. Eu amo a Cristo. Cristo é valioso demais para mim. E o desejo de Paulo era chegar na igreja e encontrar um povo espiritual, apaixonados por Cristo, prontos para aprender mais sobre Ele. Um povo que se amasse uns aos outros, que vivesse em harmonia, que promovesse a paz na igreja, que fizesse tudo para que Deus fosse glorificado. Paulo queria falar com profundidade, mas como? Como falar com profundidade a uma igreja rasa, uma igreja que não estava pronta para ouvir, que eram crianças em Cristo? Irmãos, Paulo falou de doutrinas básicas da fé cristã de forma tão profunda que muitos cristãos que são crianças na fé se engasgam até hoje com o que foi dito por Paulo. Por exemplo, a doutrina da salvação. Salvação é uma doutrina básica da fé cristã, mas que conforme nós vamos crescendo na graça, vamos nos aprofundando no conhecimento dessa doutrina. É um assunto básico, mas que para muitos crentes, isto é um alimento sólido demais para ser engolido. Até hoje. Se comerem, muitos se engasgam. Irmãos, e muitos cristãos ainda não conseguem falar com profundidade sobre a salvação, mesmo estando há anos na igreja. Muitos cristãos, ao ouvirem a doutrina da salvação com profundidade, se ofendem e não aceitam.
Irmão, se Paulo vivesse em nossos dias, ele não poderia falar sobre salvação com profundidade em muitas igrejas. Assim como aquilo que ele escreveu sobre a salvação não pode ser lido nem ensinado, porque as pessoas se ofendem. Isso gera brigas, gera contendas, gera divisão. Qual o assunto? A salvação. A salvação dos crentes. Se falar da salvação, como Paulo falava, gera confusão. Existe um muro de separação que divide as pessoas que dizem crer em Deus. Existem aqueles que odeiam que Deus seja soberano e que salve quem Ele quiser, somente com base nos méritos de Cristo. Odeiam a ideia de que o homem não possui méritos diante de Deus. Não pode barganhar com Deus, não pode exigir nada de Deus. Do outro lado do muro estão aquelas pessoas que entenderam o seu estado de perdição e que se alegram na soberania de Deus, que se alegram que toda honra, glória e mérito pertencem a Cristo Jesus e não aos homens. Mas a maioria dos cristãos não aceitam esse ensino. Eles se engasgam com esse alimento. Irmãos, há cristãos que a única coisa que eles sabem falar sobre a salvação, se alguém lhe perguntar como alguém pode ser salvo, a única resposta que alguns cristãos têm é que essa pessoa precisa aceitar a Jesus. E o que significa essa resposta? Não significa nada. Não significa nada, absolutamente nada. Isso é apenas um jargão evangélico que surgiu dos apelos emocionalistas de homens como John Wesley, Charles Finney e Billy Graham, que ao invés de pregarem a verdade e chamarem as pessoas ao arrependimento, eles apelavam para as emoções das pessoas. É apenas um método humanista que muitos pastores repetem hoje no final de um culto, pedindo para as pessoas aceitarem Jesus, como se Jesus fosse um coitado, carente, implorando que as pessoas lhe aceitem. Jesus não é assim. Este não é o Evangelho. No final do culto, eles ficam dizendo: quer aceitar Jesus hoje? Eles colocam uma musiquinha para emocionar as pessoas, como os irmãos sabem. Irmãos, a maturidade espiritual nos impede de receber alimentos mais sólidos. Nos impede. A imaturidade nos impede de receber alimentos mais sólidos. Paulo disse: eu não pude falar a vocês como a pessoas espirituais. Hoje em dia nós podemos observar esse mesmo problema no meio da igreja de forma bem simples. Quase sempre que os cristãos se reúnem fora do culto e vão falar sobre o Evangelho, ao invés de ser um momento de aprendizagem e edificação, a conversa vira um debate, o debate evolui para um bate-boca e termina em briga. Cada um tem a sua própria verdade, cada um quer mostrar que sabe mais do que o outro, cada um levanta a voz para ganhar discussão no grito. E quem passa por perto diz: os crentes estão se matando. É, desse jeito. Outro pergunta: o que é aquilo? É briga? Paulo diria, a resposta de Paulo seria: aquilo ali é uma reunião de criancinhas. Criancinhas mimadas, birrentas, elas estão há anos no Evangelho, mas não cresceram. Elas só tomam leite. Paulo diria: eu não posso falar com elas como pessoas espirituais.
eu tenho que falar como se elas fossem pessoas mundanas ou como criancinhas em Cristo. Irmãos, crianças na fé nunca sabem aplicar o evangelho no seu dia a dia. Eles não sabem fazer escolhas de acordo com o evangelho. Elas precisam ouvir repetidamente as mesmas coisas dia após dia. Não sabem tomar decisões com base na Bíblia. Não sabem lidar com o sofrimento. Não sabem lidar com perdas. Não sabem aplicar o evangelho no seu casamento. Não sabem lidar com a criação dos seus filhos. Não sabem lidar com a relação no seu trabalho. Não sabem lidar com dinheiro. Elas nunca sabem se relacionar com os irmãos de acordo com o evangelho, para a glória de Deus. Sempre que estão diante de uma situação onde o evangelho precisa ser colocado em prática, o fruto não aparece. O autor aos Hebreus, capítulo 5, verso 11 e 12, faz um apelo ao crescimento espiritual. Ele diz: temos muito o que dizer a respeito desse assunto. Mas por que vocês custam a entender as coisas? É difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, vocês deveriam estar ensinando, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Então, como nós lidamos com as questões do nosso dia a dia? Como pessoas espirituais ou como criancinhas? Somos maduros na fé e temos o evangelho para aplicar as questões do nosso cotidiano? Ou toda vez que acontece algo em nossas vidas, precisamos que outras pessoas nos digam novamente como agir? Reflita, você precisa sempre que alguém lhe diga como superar as crises no seu casamento? Precisa sempre que alguém lhe diga como tratar da criação dos seus filhos? Precisa sempre que alguém lhe diga como se comportar no seu trabalho? Precisa sempre que alguém lhe diga como deve executar o seu próprio serviço na igreja? Precisa sempre que alguém lhe convença que, como cristão, você deve se compadecer da dor dos outros? Deve ser solidário, deve ser generoso, deve estar disposto a servir. Você nunca vê um irmão que precisa de uma visita, de um conselho bíblico, de um consolo, de uma ajuda financeira. Aliás, você nunca sabe julgar pela palavra quais são os irmãos que de fato devem receber uma ajuda financeira? Porque até nisso, irmãos, nós temos que ter sabedoria. Às vezes, você se dispõe a ajudar um irmão que está passando por necessidade, mas ele está passando por aquilo por causa de consequências dos seus pecados. Porque é preguiçoso, porque perde dinheiro no jogo, porque gasta com seus vícios, porque usa o seu dinheiro para sustentar a vida de pecado de outras pessoas. Essas pessoas não devem ser ajudadas. Elas devem colher o que plantam. A Bíblia diz que aquele que não trabalha não coma. É duro isso, né, irmãos? Mas é a verdade. Mas, enfim, se todas as vezes precisamos que alguém nos diga o que fazer, pois não sabemos como agir de conformidade com o Evangelho,
Isso é uma característica de pessoas que são crianças na fé. Que somos cristãos carnais e não espirituais. E eu quero levá-los ao verso 3. Aqui Paulo nos ajuda a identificar se nós somos cristãos carnais ou espirituais. Verso 3, Paulo diz: porque ainda vocês são controlados por sua natureza humana. Tem ciúmes, aqui no caso é inveja. Tem inveja uns dos outros. Discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que vocês são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Essa tradução aqui, ela pega leve, né? Algumas traduções dizem assim: acaso isso não mostra que vocês são controlados pela natureza humana e que vocês vivem como pessoas mundanas? Então, Paulo diz que há outra evidência na vida de cristãos que são carnais. E essa evidência é que eles são controlados pela sua natureza humana. É controlado pela raiva, é controlado pela ira, pela inveja, causa briga, discussões, fofocas, intriga, causa divisões na igreja. Irmãos, crentes carnais promovem divisões dentro da igreja. Ainda bem, meus irmãos, que isso não acontece na nossa igreja. Espero que não. Acho que não. Irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha problemas de relacionamentos. Eram carnais, eram invejosos, eram briguentos, eram caluniadores, eram fofoqueiros. Havia divisão dentro da igreja. Irmãos, é normal e totalmente compreensível que nós não tenhamos afinidades uns com os outros no mesmo nível. É normal que a gente tenha mais intimidade com o fulano do que com o ciclano. Isso não é um problema. É natural que pessoas tenham mais intimidades com um do que com o outro. Isso não é pecado. Isso não é problema. Em qualquer ambiente que reúne pessoas, qualquer ambiente, umas terão mais intimidades, mais afinidades com uma do que com outra. Isso é normal. Até com Jesus foi assim. Até com Jesus foi desse jeito. A Bíblia mostra que Jesus amava todos os seus discípulos. Nós vemos isso na Bíblia. Mas também a Bíblia revela que em algumas ocasiões ele levou consigo apenas Pedro, Tiago e João. Isso sugere que esses três formavam um círculo mais próximo entre os 12. Embora isso não signifique favoritismo pecaminoso ou amor desigual. Deixa eu dar alguns exemplos. Na ressurreição da filha de Jairo, Jesus permitiu que apenas Pedro, Tiago e João entrassem com ele. Ele não permitiu que os outros apóstolos entrassem. Isso está lá em Marcos capítulo 5, verso 37. Na transfiguração, novamente, apenas esses três testemunharam esse acontecimento. Mateus 17, do 1 ao 9. No Getsêmani, Jesus deixou 8 discípulos mais afastados e levou apenas Pedro, Tiago e João para mais perto de si, na hora de maior angústia. Ou seja, Pedro, Tiago e João era mais íntimo de Jesus. Isso não tinha nenhum problema.
Mas Jesus não colocava, preste atenção, Jesus não colocava uns contra os outros. A Bíblia também não mostra que Pedro, João e Tiago fizessem fofoca dos outros discípulos para Jesus. A Bíblia também não mostra que os outros discípulos que estavam mais distantes tivessem inveja ou falassem mal de Pedro, João e Tiago. Vou dar um exemplo mais prático, mais de perto. Considere o irmão Luiz. Suponhamos que eu tenha mais intimidade com o irmão Luiz do que com qualquer outro irmão aqui. Eu não preciso elogiar o irmão Luiz e menosprezar o outro diante da igreja só para validar a minha amizade com o irmão Luiz. Preciso? Se o irmão Luiz tem dificuldade de relacionamento com alguém aqui dentro, como cristão, eu não vou colocar lenha nessa fogueira. Eu não vou permitir que o irmão Luiz me envenene contra aquela pessoa com quem ele não se dá bem. Não vou permitir. Também não vou difamar aquela pessoa para que o irmão Luiz veja que a minha amizade por ele é verdadeira. Isso é falsidade. Se eu fizesse isso, eu estaria sendo controlado pela minha natureza humana e não pelo Espírito que Deus me deu. Às vezes acontece que um irmão se desentendeu com o outro por algum motivo. E essa pessoa começa a trabalhar para o reino das trevas. Como se faz isso? Falando mal do outro. Plantando raiz de amargura no coração dos outros. Às vezes, com palavras dissimuladas, às vezes com um tom de piedade, às vezes com um tom de vitimismo. No entanto, promovendo a fofoca, a ira, a inveja, a disputa e causando divisão dentro da igreja de Deus. Isto é prestar um ótimo serviço para o reino das trevas. Pessoas que deveriam servir a Deus, ao invés de fazer isso, estão servindo a Satanás dentro da igreja. São pessoas que não cresceram na fé, são criancinhas em Cristo. Elas precisam ouvir repetidamente as mesmas coisas, precisam continuar tomando leite. São controladas pela natureza humana e fazem coisas que Deus odeia. Deus odeia. Veja o que Salomão diz, Provérbio capítulo 6, verso 16 até o 19. Salomão diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia. Ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Quais são, Salomão, essas coisas? Olhos arrogantes, ou seja, pessoas orgulhosas. Língua mentirosa. Mãos que matam o inocente. Coração que trama a maldade. Pés que se apressam em fazer o mal. Testemunhas falsas que dizem mentiras. E a 7ª, que Deus abomina, qual é? Aquele que semeia desordem, desentendimento entre irmãos. Salomão diz, a 7ª, Deus abomina. Aquele que semeia discórdia entre irmãos. Mas, diante de tudo isso,
Irmãos, se nós identificamos falta de crescimento espiritual em nós, o que fazer? Irmãos, o crescimento espiritual é o que Deus espera de nós. Crescer espiritualmente deve ser algo natural na vida daqueles que nasceram de novo. O crescimento espiritual não é uma opção reservada aos cristãos mais dedicados. É a vontade de Deus para todos os seus filhos. Ninguém espera que um bebê permaneça um bebê para sempre. Da mesma forma, Deus não deseja que seus filhos permaneçam espiritualmente imaturos. Ele nos chama a crescer na graça, no conhecimento de Cristo e na semelhança do seu Filho. Então a vontade de Deus é que nós sejamos semelhantes a Cristo. E aí eu lhe pergunto, você consegue imaginar Jesus Cristo, o Filho de Deus, fazendo fofoca? Diga com sinceridade. Você consegue imaginar Jesus Cristo causando divisão entre os apóstolos? Você consegue imaginar Jesus Cristo elogiando Pedro, João e Tiago na frente dos outros só para causar inveja? Para causar divisão? Não. Então por que nós faríamos isso? A vontade de Deus é que nós sejamos semelhantes a seu Filho. Efésios capítulo 4, verso 13, diz: até que todos alcancem a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 31, Paulo vai dizer: livrem-se de toda a amargura, livrem-se de toda a raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejamos bondosos e tenhamos compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus, irmãos. Mas como eu aprendo a agir de conformidade com o Evangelho? Como eu chego à maturidade espiritual? Como está pronto para receber algo mais profundo? Ah, irmão, eu ouvi essa mensagem aí e eu me identifiquei, tem algumas coisas que eu preciso abandonar. Eu, de fato, tenho alguns momentos na minha vida que eu não sei fazer escolhas de acordo com o Evangelho, ou que eu faço uma fofoca, ou que eu crio uma rivalidade entre irmãos. Como eu faço? Como eu aprendo a agir de modo digno do Evangelho? E eu digo, meus irmãos, que a prática nos leva ao aperfeiçoamento. Eu preciso, com o pouco conhecimento que eu já tenho, colocar em prática aquilo que Deus manda. Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O problema é que a gente ouve a palavra e não pratica. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de colocar em prática aquilo que nós já aprendemos. Todos os dias no nosso cotidiano, de perdoar, de amar, de falar a verdade, de servir ao próximo, de amar as nossas esposas, das esposas se submeterem aos seus maridos, de ensinar aos nossos filhos, todos os dias. Mas a gente joga fora as oportunidades que Deus nos dá. Eu passo por uma oportunidade em que o irmão me ofende e ali eu deveria exercer o perdão, dar outra face. Mas não, eu não perdoo. Eu digo com a boca que perdoo, mas eu guardo mágoa. Então eu vou tramar contra aquele irmão. Eu vou falar mal dele para os outros. Então a gente não cresce. Toda oportunidade é jogada fora. Quem não pratica, não aprende. Quem não pratica, não cresce.
Ah, irmãos, eu queria aprender coisas mais profundas. Faça o básico. Pratique o básico. Perdoe. Seja servidor. Esteja pronto a servir. Esteja mais pronto a ouvir do que a falar. Exerça o perdão, a misericórdia, o serviço. Ao invés de falar mal do seu irmão, ore por ele. Converse com ele. Mostre onde ele tem falhado com você. E exerça o perdão. E não o perdão fingido. Alguém já disse que você de fato perdoou alguém quando você é capaz de orar para que Deus abençoe aquela pessoa. Aí você perdoou. Então, ao invés de ter inveja de alguém que Deus abençoou, procure se alegrar com a bênção que ele recebeu. Se você não é capaz de se alegrar, arrependa-se, apresente isso a Deus em oração. Irmãos, a inveja que sentimos é uma declaração de que Deus não sabe governar esse mundo, coisa nenhuma. Quando eu tenho inveja de um irmão, seja do seu casamento, da sua casa, do que for, da posição que ele ocupa na igreja, eu estou dizendo, Deus, tu não sabe organizar as coisas, não. Olha, tu deu para aquela pessoa que deveria ter dado para mim. Então experimente ser bênção na vida de outras pessoas. Visite o enfermo, se compadeça dos necessitados. Procure ser aquele que faz os irmãos se reconciliarem, ao invés de tomar um partido e plantar raiz e amargura no coração do outro. Não seja participante com aqueles que fazem fofoca, intrigas e gera divisões na igreja. Pelo contrário, seja luz no meio deles. Fale de Cristo. Chame-os ao arrependimento. Irmãos, o cristão sempre amadurece quando ele para de olhar para o próprio umbigo e busca servir. Nosso Senhor, sendo Deus, não veio para ser servido, mas ele veio para servir. A palavra de Deus diz que maior é aquele que serve. Infelizmente, muitos cristãos não compreendem que a fé cristã está diretamente ligada ao serviço mútuo. Servir o outro, ajudar o outro, se preocupar com o outro. Infelizmente, muitas pessoas pensam: o pastor resolve, o pastor faz, o pastor visite, o pastor aconselhe, o pastor pague, o pastor vá, o pastor faça. E você vai fazer quando? Só o pastor é cristão? Mas a Bíblia ensina que somos um só corpo. E um corpo possui muitos membros, e cada membro tem a sua função. Uma igreja amadurece quando seus membros servem espontaneamente, não por pressão, não por cobrança, não porque alguém está dizendo o que ele deve fazer. Servir não é fazer apenas aquilo que nós gostamos. Servir é fazer aquilo que glorifica a Deus. O cristão maduro cresce de tal maneira, quando ele sabe lidar com as circunstâncias. Irmãos, uma criança espiritual vive baseada somente nas suas emoções. Se está tudo bem, ele serve. Se recebe elogios, a pessoa permanece. Mas basta surgir uma dificuldade que a pessoa desanima. Para de congregar, não tem alegria, não tem prazer, para de servir. Fecha o coração quando é exortado. Fica ofendido quando a palavra confronta seus pecados. O cristão maduro é diferente. Sua fé não está firmada nos seus sentimentos.
está firmada na palavra de Deus, está firmada em Cristo. Ele aprende a confiar, mesmo quando ele não entende, aprende a obedecer, mesmo quando não sente vontade, aprende a permanecer, mesmo quando enfrenta dificuldades. Isso é um cristão maduro. Eu concluo dizendo que Paulo chama os coríntios de crianças, não porque elas fossem recém-convertidas, mas porque haviam parado de crescer. Hoje precisamos fazer a mesma pergunta: estamos crescendo em Cristo? Estamos crescendo nos nossos relacionamentos, na forma como lidamos com os nossos irmãos? Estamos crescendo no serviço, na igreja e aos irmãos em geral? Nós estamos crescendo na maneira como nós enfrentamos as nossas dificuldades? Irmãos, o novo nascimento produz crescimento. Quem nasceu de Deus não permanece igual. Então que o Senhor nos faça crescer na graça do seu Filho, no conhecimento de Cristo, na semelhança do nosso Senhor e Salvador. O novo nascimento é demonstrado não apenas pelo que professamos com os nossos lábios, mas pelo crescimento que Deus produz em nossa vida. E isso se evidencia na forma como nós lidamos com as pessoas, com o trabalho, com o dinheiro, com o serviço. Porque quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, Ele não comprou apenas salvação. Ele comprou santificação. Ele comprou crescimento espiritual. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que nós vamos celebrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor. É por isso que nós iremos comer o pão e beber o vinho. É trazer à nossa memória tudo aquilo que foi comprado com o seu sangue. E entre tudo que Jesus comprou, está o nosso crescimento espiritual. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela presença dos meus irmãos. Meu Deus, se há em nós uma desnutrição espiritual, se há em nós uma falta de crescimento, se nós não conseguimos lidar com os nossos irmãos, se nós não conseguimos lidar com as nossas frustrações, se nós não conseguimos lidar com alguns pecados, ó Deus, em nome de Jesus, nos faça crescer. O teu filho derramou o seu precioso sangue naquela cruz, para nos dar uma nova vida, para nos dar um crescimento espiritual, para que a cada dia nós fôssemos transformados à imagem do teu Filho. Então haja em nossas vidas. Oh Deus, faz conforme a tua vontade. A tua vontade é boa, é perfeita e agradável. E é do que nós precisamos. Nós precisamos que o Senhor venha gerir as nossas vidas e nos dar um crescimento, para que nós sejamos uma igreja saudável, uma igreja que te louva, uma igreja que te adora em espírito e em verdade. Irmãos ajudando irmãos, irmãos se confraternizando, irmãos que têm prazer em estar com os irmãos, irmãos que têm prazer em servir, irmãos que têm prazer, meu Deus, em glorificar o teu nome por meio da sua vida. Faça isso em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. Eu já chamo a irmã Luciana para o louvor da entrega dos elementos. Também o irmão Luiz, o diácono Luiz, o evangelista Cícero, para fazer a entrega. Que Deus seja louvado, em nome de Jesus. Irmãos, vamos ficar de pé, em reverência ao nosso Deus. Aleluia.
único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Glória a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Glória a Deus. Irmãos, em amor, eu queria chamar mais uma vez o irmão Cícero e o irmão Luiz para servir a irmã Luciana. E sempre que acontecer dessa forma que ela estiver fazendo louvor, os irmãos fiquem aqui esperando para servir ela. É uma questão de ordem no culto, na ceia. Amém, irmãos? Glória a Deus, que o Teu nome seja engrandecido, Pai, em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, é importante observar um detalhe. Paulo não diz: examine-se e deixe de participar da ceia. Não é isso que Paulo diz. Ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós precisamos, sempre que ouvir a palavra do Senhor, fazer um autoexame
da nossa fé. Numa noite como essa, de celebração de Santa Ceia, devemos fazer um autoexame de como estamos, se de fato estamos vivendo a fé que nós professamos. O autoexame não tem o propósito de afastar o crente arrependido da mesa, mas de levá-lo a participar de modo digno, com arrependimento, fé e reverência. Então, irmãos, antes de participarmos da mesa do Senhor, a palavra de Deus nos convida a examinar o nosso próprio coração. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Hoje nós não somos chamados a examinar a vida do outro irmão, nem comparar nossa espiritualidade com a de outras pessoas. Somos chamados a olhar para o nosso próprio coração diante de Deus. Há algum pecado a ser confessado? Confesse. Há falta de perdão dentro do seu coração? Resolva, perdoe. Há desobediência que precisa ser abandonada? Confesse, abandone. Há frieza espiritual que precisa ser reconhecida? Reconheça. Se houver, a mesa de Cristo não é um convite para a hipocrisia, mas para arrependimento genuíno. É o que Deus quer de nós. O mesmo Salvador que entregou o seu corpo e derramou o seu sangue para perdoar pecadores, continua recebendo pela graça aqueles que se humilham diante dele. Portanto, examinemos-nos com sinceridade, confessemos os nossos pecados ao Senhor e participemos da ceia com gratidão. Lembrando, irmãos, que nossa esperança não está em nossa perfeição, mas no sacrifício perfeito de Jesus. Amém? Pai, eu quero, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados. Senhor, leva a tua igreja a um arrependimento genuíno. Deus, em nome de Jesus, derrama graça na vida daqueles que precisam se arrepender, para que eles se arrependam. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pelo pão que aqui representa o corpo do teu Filho que foi moído naquela cruz pelos nossos pecados. Deus, sem o sacrifício do teu Filho não haveria perdão para nós. O teu Filho morreu. Ele foi humilhado, ele foi açoitado. Mas ele não ficou na sepultura. Ele ressuscitou e nós temos esperança. Em nome de Jesus te agradecemos por este símbolo do corpo do teu Filho. Podem comer, irmãos. Aleluia. Deus, nós te agradecemos pelo sangue do teu Filho. Senhor, esse simples copo de suco de uva é apenas um memorial, é um símbolo. Mas nós sabemos, nós cremos que o sangue do teu Filho foi derramado naquela cruz. Nós cremos que o sangue do teu Filho apaga os nossos pecados. Nós cremos que o sangue do teu Filho tem poder para nos apresentar diante de ti sem nenhuma culpa. Por isso nós estamos aqui. Nós te louvamos e bendizemos pelo sangue derramado. Podem tomar, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos louvar, irmãos. Nos alegrar na presença do Senhor. Porque Ele é digno de toda honra e glória. De todo louvor. Louvado seja Deus para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.
Sim, meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tua graça em nossas vidas. E nessa noite, Pai, eu peço que a tua bênção, a tua graça seja derramada sobre os teus filhos. Que o Senhor nos conduza ao crescimento espiritual, faça de nós pessoas maduras, pessoas que te amam, em nome de Jesus. Intercedo ainda também, ó Deus, por todo o Ministério Missão de Fé, na liderança do pastor Jardel. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão acompanhando esse culto pela internet. Pai, em nome de Jesus, abençoa o pastor Josemar Bessa, que tem sido também influência em nossas vidas. Abençoa o pastor Rodrigo Mocelin, Mateus Bessa e tantos homens de Deus que o Senhor tem levantado nessa nação para anunciar a tua verdade. Nos conduz aos nossos lares, meu Deus, debaixo da tua graça e nos sustente, como diz a tua palavra, que o Senhor há de aperfeiçoar cada um daqueles que o Senhor chamou. Pois a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até a vinda de Cristo. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.